Saudamos todos os que nos assistem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o programa da Igreja Cristã Maranata, que nós apresentamos sempre por meio deste canal. Neste programa, transmitimos sempre estudos bíblicos de interesse para todos os que desejam conhecer melhor as coisas de Deus. Queremos convidá-lo ou convidá-la a compartilhar e acompanhar conosco este estudo até o final, caso se interesse naturalmente em conhecer melhor as coisas de Deus e também conhecer mais a Bíblia. E nós gostaríamos muito de que esse estudo bíblico pudesse despertar o seu interesse pela leitura e pela meditação da Palavra de Deus, a Bíblia. E pode estar certo ou pode estar certa de que esse estudo contribuirá muito para estreitar mais ainda a sua comunhão com Deus. Nós abordaremos hoje um tema que certamente fará chegar a Deus todos aqueles que desejam estar em constante comunhão com Ele. O conteúdo que apresentaremos aqui não é apenas um estudo ou um documento ou um documentário bíblico, não, mas acima de tudo é um ensino de uma direção espiritual para a sua vida. Nosso tema geral hoje é lições da caminhada com Deus. E neste tema nós falaremos sobre o seguinte ensino. Falaremos sobre a Páscoa bíblica. Então, vamos começar então pela leitura da Palavra de Deus, da Bíblia, no livro de Êxodo capítulo 12, versículo 21, que diz exatamente assim: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que morreu no meu lugar, então pode me perdoar. Clamo agora, diante do teu altar, deixo a minha ansiedade, pelo sangue de Jesus, tenho vida. Clamo agora, Redentor, vem perdoar, glorificar, vem renovar, vem Dois momentos especiais na caminhada de Deus com o povo da Velha Aliança marcaram a manifestação do poder de Deus para impulsionar o seu povo a prosseguir rumo à posse da terra prometida. Esses dois momentos foram marcados pela celebração da Páscoa. A celebração da Páscoa no Egito marcou a saída do povo de Deus de um cativeiro que já durava 430 anos, para agora constituir uma nação livre. Já a celebração da Páscoa na terra de Canaã marcou a entrada na terra e o início da conquista daquelas nações para que eles tomassem posse daquela terra que Deus lhes havia prometido herdar e habitar nela. Veremos nesta abordagem como se deu o glorioso plano de salvação para o povo da antiga aliança. Esse plano
Ele constituiu em libertá-los do cativeiro do Egito, conduzi-los pelo deserto e conceder-lhes a posse da terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó para os seus descendentes. E pode-se estabelecer aqui um paralelo perfeito ao glorioso plano de Deus para a salvação do homem. Um plano que constituiu em retirar o homem do cativeiro do pecado, conduzi-lo pelo deserto deste mundo até conceder-lhe a posse da Canaã celestial. E ali ele habitará com Deus para toda a eternidade. Deus usou Moisés como líder para conduzir o seu povo sob o governo e a direção de Deus, e isso ao longo de toda a trajetória pelo deserto. E foi o próprio Moisés, por ordem de Deus, que ordenou ao povo a celebração da Páscoa. A Páscoa que marcou ali o fim do cativeiro no Egito, conforme o texto bíblico que nós lemos no início. Da mesma forma, a Igreja Fiel de Jesus é conduzida sob o governo e a direção do Espírito Santo de Deus ao longo de toda a sua existência neste mundo. Em Jesus se cumprirá todo o significado da Páscoa celebrada por Israel no Egito. E isso é o que veremos neste estudo. Vamos acompanhar. Uma pergunta sobre a celebração da Páscoa. Por que foi necessária a celebração da Páscoa pelos hebreus na saída do Egito? A Bíblia relata, nos primeiros capítulos do livro de Êxodo, que Deus enviou muitos sinais conhecidos como as 10 pragas do Egito. Tratava-se de flagelos enviados por Deus com 2 propósitos. O primeiro era convencer o faraó e o povo egípcio a libertar os hebreus do cativeiro. O segundo foi de levar os hebreus a entender que Deus desejava libertá-los do cativeiro e conduzi-los à terra que mana leite e mel, conforme prometido a Moisés no Monte Sinai. Todavia, após 9 pragas lançadas contra o Egito, o faraó ainda não havia deixado ir os filhos de Israel. Àquela altura, no Egito, toda a lavoura já estava destruída, as águas poluídas, o gado dizimado. Ainda assim, seu coração ficou endurecido, o coração de Faraó ficou endurecido e ele não permitiu que os israelitas saíssem. Então Deus enviou a 10ª e última praga, chamada de a praga da morte dos primogênitos. Essa praga constituiu na morte de todos os primogênitos naqueles dias. Ninguém escaparia desse juízo decorrente da rejeição dos egípcios e do faraó à palavra de Deus. Todavia, se por um lado Deus permitiu que isto acontecesse em toda a terra do Egito, por outro lado, Deus deu o meio de escape para os filhos de Israel. Esse escape só foi possível com a celebração da Páscoa. Em outras palavras, agora sim, o faraó e todo o povo do Egito iriam se render às palavras de Deus para deixar finalmente os hebreus saírem daquele cativeiro. Sim, mas qual é o segredo de tanta força de convencimento? Apenas na celebração da Páscoa? O grande segredo foi exatamente a morte do Cordeiro. Aquilo que as 9 outras pragas não conseguiram convencer o faraó. Agora, o derramamento do sangue do Cordeiro teve esse poder. Sobre o sacrifício do Cordeiro, no livro de Êxodo capítulo 12, versículo 6, a ordem de Deus era, vamos ler, e o guardareis, ou seja, guardareis o Cordeiro até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. O 14º dia era o dia que marcava o início de um período de 4 dias, durante o qual
o cordeirinho de 1 ano, selecionado pela família, no meio do rebanho. Esse cordeirinho convivia com a família durante esses 4 últimos dias, para depois ser sacrificado à tarde, no 14º dia. Isso nos remete ao plano glorioso de salvação de Deus para a humanidade inteira, pois o Cordeiro de Deus, Jesus, aquele para quem João Batista apontou como o que tira o pecado do mundo, este Cordeiro foi sacrificado por todos nós. Isto foi confirmado pelas palavras do apóstolo Paulo, quando disse: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Paulo disse isso quando escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7, na última parte. Jesus veio ao mundo para que, na forma de Deus, ele pudesse convencer e até conviver com o homem, e isso com toda proximidade. E numa tarde, na cruz do Gólgota, todo o seu sangue foi derramado para ali livrar a humanidade inteira da condenação do pecado. Jesus garantiu isto nas palavras que ele disse. Diz assim a palavra: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem registra isso é o Evangelho de João, do capítulo 5, verso 24. No Getsemane Jesus orou: passa de mim este cálice, mas o altar estava pronto para o receber. O cutelo, a lenha, o fogo aguardavam o Cordeiro que daria sua vida pelo mundo. Ao lagar desceu o fruto da videira e correu da cor do sangue o seu mosto, para que eu pudesse encher meu cálice de salvação, para que eu pudesse encher meu cálice de salvação. Hoje aqui nós celebramos esta Páscoa verdadeira,
Mas o que o povo tinha que fazer para se livrar do juízo da praga da morte dos primogênitos? É uma pergunta. No livro de Êxodo, no mesmo capítulo 12, versículo 7, o escape do juízo da morte estava nas seguintes palavras de Deus. Diz assim a palavra de Deus: E tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Deus fez uma promessa de garantia de vida para aqueles que se refugiassem nas casas cujas portas tinham o sangue do cordeiro passada nos umbrais ou ombreiras e nas vergas das portas. E a promessa foi a seguinte: E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O livro de Êxodo, capítulo 12, verso 13, exatamente é o lugar onde registram estas palavras. A expressão de Deus, que expressão maravilhosa! Diz assim: vendo eu sangue. Era tudo o que teria que estar diante dos olhos de Deus para promover o escape da morte nas casas dos hebreus. Isso é o que representa exatamente a morte do Senhor Jesus como o Cordeiro da Páscoa, pois a Bíblia garante isso na carta do apóstolo João, no capítulo 1, verso 7, quando ele escreve dizendo assim: O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, nos livra de todo pecado. Esse sangue representa a vida que Jesus trouxe da eternidade, e essa vida ele trouxe para nos dar ou dar a todos os que nele crescem. E Jesus fez isso, sabe quando? Quando ele enviou o seu Espírito Santo, o Consolador, lá no dia de Pentecostes. Por último, veremos o que aconteceu no grande momento que marcou aquela noite da saída dos hebreus do Egito. A última noite de um cativeiro que já durara mais de 4 séculos. Agora temos diante de nós a revelação da palavra de Deus sobre o verdadeiro significado da Páscoa. E essa revelação está na expressão: passarei por cima de vós. É interessante, porque a palavra hebraica para Páscoa, que é a palavra Pessah, ela tem um significado, ela significa passagem ou passar por cima. Então, o mal que não entrou nas casas dos filhos de Deus, onde havia o sangue do Cordeiro, esse mal passou por cima e atingiu somente as casas dos egípcios. E nós veremos como a Páscoa foi celebrada por Israel no Egito, e em cada detalhe dessa celebração e da orientação de Deus sobre como celebrar a Páscoa do Senhor, veremos ali a figura gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E a palavra de Deus diz exatamente assim: E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. E o verso 9 diz assim: Não comereis dele, do cordeiro, nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A cabeça com os pés e também toda a fressura. Toda a carne do cordeiro deveria ser consumida assada no fogo, acompanhada de pães asmos e ervas amargosas. A carne do cordeiro assada no fogo era para que eles soubessem ali que não lhes faltaria alimento quentinho durante toda a caminhada pelo deserto até chegarem a Canaã. Da mesma forma, os pães asmos, ou seja, pães sem fermento. Esses pães lhes serviria de sustento diário, aquele sustento que Deus daria a eles todos os dias na forma do maná que caiu do céu para alimentá-los. Porém, as ervas amargas era para eles se lembrarem das amarguras que passaram no cativeiro do Egito e mais, jamais desejarem voltar para aquela casa da servidão.
Na celebração da Páscoa com os seus discípulos, cumpriu-se em Jesus todas as figuras mencionadas na celebração da Páscoa de Israel no Egito. A carne do cordeiro, figura de Jesus, como Cordeiro de Deus, aquele cujas palavras seriam como alimento para nossa alma, porque foi ele quem disse: quem comer a minha carne, ou quem come a minha carne, e quem bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus disse isso registrado em João, no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 54. Os pães asmos referem-se a Jesus como o pão da vida, uma expressão usada por ele próprio quando ele mesmo disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, disse Jesus, nunca terá fome. João capítulo 6, verso 35. Porém, na Páscoa, ali com os discípulos, não havia ervas amargas. E em lugar das ervas amargas, Jesus deu a eles o vinho. Esta sim é a verdadeira Páscoa. Por quê? Porque o cordeiro estava ali, representado pelo próprio Senhor Jesus. O pão asmo estava ali também representado pelo seu corpo, sobre o qual ele disse: este pão é o meu corpo que é dado por vós. Mas ali estava também o vinho. E por que o vinho? Jesus disse sobre o vinho assim: este cálice, este vinho, é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Que expressão gloriosa! Que Páscoa gloriosa! O amargor das ervas, as ervas amargas, foi substituído pela doçura do vinho. Isso foi exatamente o que Jesus, a nossa Páscoa, fez por nós. Ele retirou de nós a amargura do cativeiro do pecado e ele nos deu o seu sangue, o seu vinho, a doçura da vida abundante que ele nos deixou como herança. Essa vida abundante foi derramada por nós e ela foi derramada na forma de um sangue biológico lá na cruz do Calvário. Mas aquele sangue representava aquilo que foi derramado sobre a igreja no dia do Pentecostes. Quando ali se cumpriu a promessa do derramamento do Espírito Santo, aquele que permanece conosco para sempre. Aleluia! A celebração da Páscoa na terra de Canaã marcou a entrada na terra e o início da conquista daquelas nações, para que ali eles pudessem tomar posse da terra que Deus lhes havia prometido herdar e habitar nela. Agora sim, a Páscoa celebrada na entrada de Canaã foi o segundo e glorioso marco da presença de Deus com o seu povo. Agora já com os pés postos na terra da promessa e, portanto, a promessa já cumprida na posse da terra que mana leite e mel, um glorioso período de conquista e posse da herança prometida a Abraão, Isaque e Jacó, além de reiterada a Moisés lá no Monte Sinai. A Páscoa celebrada na saída do Egito deixou para trás toda a lembrança do cativeiro amargo do Egito. Mas a Páscoa celebrada na posse da terra prometida vai deixar para trás a longa e penosa caminhada de 40 anos pelo deserto. A primeira celebrou a vitória sobre o poderoso povo egípcio e seu faraó. A segunda celebra agora a preparação para a tomada de Jericó, o primeiro obstáculo para a posse da herança da terra prometida. O livro de Josué, no capítulo 5, versos 10 a 12, relata que o maná que caía diariamente no deserto cessou. Todavia, puderam agora saborear o produto da terra, a terra que mana leite e mel, ao comerem o trigo da terra e celebrarem a Páscoa com os pães asmos. E agora não mais ervas amargosas, mas espigas tostadas e toda a sorte de novidades produzidas pela terra boa e larga, a terra que mana leite e mel. Há ainda uma Páscoa a ser celebrada pela igreja fiel a Jesus.
conforme ele mesmo prometeu quando ele disse assim: porque eu vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Lucas capítulo 2, verso 16. E naquele glorioso dia, nas bodas do Cordeiro, os remidos e salvos pela graça do Senhor Jesus se assentarão à mesa com ele. Ali, eles participarão de uma Páscoa chamada de a ceia das bodas do Cordeiro. E o livro de Apocalipse, no capítulo 19, ele relata exatamente a expressão assim: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Cristo já ressuscitou. Assim, portanto, encerramos aqui esta abordagem sobre a Páscoa bíblica como uma preciosa lição da caminhada com Deus. Contamos com a sua participação conosco na próxima lição da caminhada com Deus, quando falaremos sobre a Arca da Aliança. Que Deus então abençoe sua vida, desejando a paz do Senhor Jesus Cristo.